a gente separou como assunto tratar da hipoteca. Tá? É uma coisa que já vem sendo utilizada principalmente em financiamentos, né? Então, assim, basicamente, o que que é hipoteca, né, dentro do conceito, né? É um tipo de garantia fornecida em uma operação de empréstimo ou financiamento. Então, vai tomar um empréstimo, é um valor, para já para garantir o pagamento desse empréstimo e aí ter juros menores, né, a taxa de encargos menores, se dá em garantia um imóvel. Em geral, a gente vai tratar aqui como imóvel, né? Tem outros, depois eu vou até falar ali por curiosidade, mas o foco principal a gente vai tratar mais dessa questão de imóveis, que é o que se vê mais, assim, seguido, tá? Então, basicamente é isso, né? A gente tu dá o imóvel como garantia para ter uma vantagem nos juros e o credor também de saber que se tu não conseguir pagar, ele tem alguma coisa para garantir que vai receber o valor, Sim, né? na verdade, a ideia da hipoteca é justamente essa, é facilitar para os dois, para o credor, de ter uma garantia a mais, em caso da inadimplência, ele possa se garantir para cobrar, né, através do bem que é dado em hipoteca, e para quem está comprando para baixar o juro, que é, ao ele ofertar um bem em garantia, o vendedor, o credor, no caso, ele pode baixar mais o juro. Então, a ideia básica é essa que tu falou, né, Fabrício? Sim, é que geralmente o cálculo, quando se faz esses empréstimos ou financiamento, se faz esse cálculo, né, da possibilidade de perda, né? Daqui a pouco a Sim, pessoa não sim. conseguir pagar e tal. É, Então, como tu está garantindo que de alguma forma tu vai pagar, fica mais fácil de baixar esse juro. é. Daí, sim, só para familiarizar, né, e aí sobre essa questão, sobre o instituto, né, da hipoteca, quem são os sujeitos aí? É o credor hipotecário, né, que é aquele dá, que recebe, né, esse bem garantia, e o que dá o empréstimo e recebe o bem garantia, e o devedor hipotecante, que é quem vai fazer o empréstimo e dar também, né, como garantia esse imóvel, né? Então, basicamente são essas duas figuras, esses dois sujeitos que vão aparecer. Claro que isso aí a gente está falando só, tratando só para a pessoa também se familiarizar assim com como é que funciona. E assim, por curiosidade, tá? Como a gente falou, aqui a gente vai tratar mais que o imóvel, né? Que a gente, né? Um apartamento, uma casa, né? Geralmente que é financiado e aí se usa isso até como garantia. Mas tem outros bens que são também, né, além dos imóveis, né? E aí só por curiosidade, né? Aí tem assim, o domínio direto, o domínio útil, que é na Enfiteus, que é um outro instituto, a gente não vai entrar em detalhes, mas é que tu dá o imóvel lá para a pessoa usufruir e tal, e paga lá anualmente um valor, tá? Mas não vamos aprofundar nisso. Aí depois tem estrada de ferro, por exemplo, dá para ser hipotecado. Isso tudo está no rol da lei da hipoteca. Os recursos naturais, né? O que que é recursos naturais? Assim, jazidas, minas, né? Recursos minerais, tá? Potenciais de energia hidráulica, né? Isso tudo entra como recursos naturais que podem ser hipotecados. Depois, navios, né? Aeronaves, né? Tipo um avião, pode ser hipotecado. Aí depois, direito de uso especial para fins de moradia, direito real de uso, propriedade superficiária, né? São outras formas, como eu disse, não vamos detalhar, mas só para dizer, só para saber que tem, né? Essas. E depois direitos oriundos da emissão de posse, né? Para entes públicos. Basicamente são esses os que são objetos daí. Mas, como eu disse, em geral, tu vai ver hipoteca para bens imóveis, né? Sim, Então, sim. Todo mundo, eu acho que, inclusive da geração um pouco mais antiga, aí, pode até não saber o que que é, mas já ouviu falar em hipoteca, né? É sim, uma sim, coisa sim. que tá no imaginário das pessoas, né? Mas é como tu falou, geralmente para bens imóveis, né? Bens Sim. imóveis que é o que mais comum, no caso. Mais antigas, tu diz, porque hoje em dia tem a A alienação gente vai, fiduciária a que gente ficou vai mais mais na atrativa, né? frente ali, mas claro que a hipoteca ainda ela tem vigência, ela pode ser feita, né? Sim. E bom, aí assim, aí quais as espécies de hipoteca? Claro, a mais comum, mais conhecida é convencional, é aquela que duas partes lá convencionam, né, um empréstimo, um financiamento e vai ter o imóvel vai ficar hipotecado como garantia dessa tomada de empréstimo, né, do financiamento. Então, basicamente isso, é um acordo entre
as duas pessoas, né? Dois Sim, que entes. estão contratando. Geralmente até uma instituição financeira, né? E uma pessoa física, por exemplo, quando vai contratar um imóvel para compra de um financiado, um imóvel Financiado. residencial e tal. E aí, nesse caso, a hipoteca vai precisar de uma escritura pública, né? A lei diz que até todos os imóveis aí que forem acima de 30 salários mínimos nacionais vigente, né? Porque hoje tem salário regional também, mas os salário nacional acima de 30 salários aí precisa de uma escritura pública efetivamente, né? Há valores abaixo disso, mas é um valor Mas bem aí é baixo, né? Dificilmente vai praticamente ter um imóvel, impossível, né? digamos assim, E aí não precisaria, poderia ser por um instrumento particular, mas em geral vai acabar sendo por um instrumento público, né? Uma escritura pública poder fazer a hipoteca e registrar ela, né? Vai averbar ela lá na matrícula, dizendo que aquele imóvel tem uma hipoteca. Então, basicamente, é isso. Claro, aí tem aquela questão também que para fazer essa averbação ela tem que ter também a autorização do cônjuge, né? Quando a pessoa é casada, ela vai ter que ter essa outorga auxiliar para fazer essa hipoteca, salvo aqueles regimes, né? Separação absoluta e aquisição final dos aquestos. Aí não precisaria, mas nos demais casos precisa. Aí depois tem hipoteca legal, que é interessante falar, porque na verdade ela decorre de lei, né? Ela decorre da própria lei. A lei estabelece em alguns casos ali que existe essa hipoteca, que deve ser aplicada essa hipoteca. De interessante, né? Ela não é automática, né? Apesar de ela estar lá prevista em lei, ela não vai ser automática. Ela é dada por meio de uma sentença, né? Tu vai ter que reconhecer isso judicialmente ou por escritura pública também. Mas não basta só pela lei. Né? E isso também, claro, para poder pegar esse documento e fazer o registro na matrícula lá para dizer que aquele imóvel tá hipotecado. Então, sempre passa por esse rito aí de fazer essa questão. E, claro, aí dentro do processo, né, só pra gente tem essa questão do que eles chamam de especialização da hipoteca legal, né, que é ver lá, é um procedimento que o juiz arbitra lá o valor da responsabilidade da pessoa e procede à avaliação do bem, para ver se aquele bem, né, está compatível com a segue responsabilidade, isso, né? para garantir aquela responsabilidade. Então, eu vou até ler aqui, porque basicamente quais são os que estão lá previstos em lei, né? É o caso de um servidor, né, público, né, que tem a guarda do dinheiro público, e aí ele pode possuir bens imóveis e esses ficam hipotecados, né, em favor do ente público, para garantir Caso que ele não vá ter desvios, né, e se houver, que ele vá garantir com os bens imóveis que ele tem. Aos filhos sobre os imóveis de um dos pais que se casa novamente, antes de fazer o inventário do casal anterior. Então, fica viúvo, né? ele é casado, separa, e aí não faz aquela partilha de bens, porque tu tem que fazer, né? Ou fica viúvo, Separar esses bens, separa ou fica né? viúvo. Para separar o bem de quem é o quê, e aí a pessoa tem um novo matrimônio, e aí precisaria, né, saber o que é, e aí para garantir dos filhos, a A sua hipoteca parte, em favor dos filhos. e a hipoteca em favor dos filhos. Mas, como eu disse, tem que passar por um procedimento também, não é automático. Aí é o ofendido, ou seus herdeiros, sobre os imóveis do acusado, no caso, né? Para satisfação do dano causado pelo delito e pagamento das despesas judiciais, para garantir essa questão. Sim. O coerdeiro, para garantir do seu quinhão ou torna da partilha, né? Quando o imóvel adjudicado ao herdeiro, obrigado a repor ao monte o que recebeu em excesso. Então, assim, alguns herdeiros recebeu em excesso, precisa devolver. Então, o cordeiro tem esse direito à hipoteca nesse caso também, né? E aí depois, por fim, é o credor sobre o imóvel arrematado para garantia do pagamento do restante do preço da arrematação. Arrematado, geralmente vai a leilão e aí tu vai arrematar esse bem e aí fica o próprio bem garantia que tu vai pagar aquilo que tu assumiu, aquele compromisso que tu assumiu. Depois a hipoteca judicial, né? Que aí ela difere. A hipoteca judicial é aquela que decorre de uma sentença condenatória. Sim. Tá? Vai ter uma sentença. Ela difere da sentença aí porque, da anterior, que era legal, porque é só um procedimento. A legal ela está prevista em lei, mas precisa do procedimento. Aqui no próprio processo é que vai dar essa direito à hipoteca, né?
Então, aí seria a sentença condenatória lá que prevê um pagamento, uma prestação em dinheiro, e aí dá esse bem em garantia. Então, basicamente, são essas as espécies aí de hipoteca. Só um parêntese aí em relação que a um, a um programa anterior que a gente fez em relação à matrícula, né, do imóvel, enfim, a hipoteca ela fica registrada na matrícula. Então, é mais uma razão para quando a pessoa for adquirir um imóvel, verificar Sim. a matrícula se ele não tem nenhum ônus, né? Como a hipoteca ou outro tipo de ônus. Porque às Sim. vezes a pessoa até olha, mas não sabe, não entende o que que é, né? Então já para ficar Sim. também atento Para em relação a evitar isso. incomodação, né? Sim. Sim, tanto a questão do registro, quando pedir sempre, né, quando vai negociar um imóvel, pedir essa matrícula atualizada para saber, né, Sim. porque daqui a pouco tu tem uma matrícula que hoje não tem, vamos dizer, 2 meses atrás não tinha essa hipoteca, mas hoje tem. Sim. E aí, se tu pegar aquela matrícula que não está atualizada, não vai constar a hipoteca, mas hoje, se tu Sim, a pegar gente aqui hoje, que é falou, o negócio, quando tu tá fazendo o negócio, aí tu vai ver que ela tem. e nós falamos eu acho que no programa da compra e venda e também eu acho que em relação à matrícula, não lembro se a gente De fez separado, regularização de de imóvel. regularização de imóveis, né? E o A interesse- gente frisou isso, então agora linkando para a pessoa ver realmente que tem essa importância, que há essa necessidade de se pesquisar a matrícula atualizada do imóvel antes de adquirir. E como a gente abriu esse parênteses, interessante realmente quando a pessoa vai se certificar de um imóvel que porventura quer negociar, é também tirar uma certidão de ônus, né? Isso aí também ajuda Sim. bastante, ali vai aparecer todo o De 11 histórico. reais. R$ 11, né? Sim, isso aí é básico, É assim, para a fundamental. pessoa. Claro, que nem todo mundo conhece, né, quem é mas leigo, mas quem é da área do direito sabe, né, que isso é bem necessário. Voltando. Aí continuando, né, quantas características, né, para a pessoa saber que é um direito real, né, claro, e aí vincula aquele imóvel àquela dívida. Então, o imóvel fica vinculado àquela dívida, né. O imóvel hipotecado tem que ser propriedade do devedor. Tem casos de ser de terceiro, mas a gente vai dar como regra tem que ser do devedor. Não posso dar um imóvel que não é meu, né? Então, de regra seria do devedor. Não há a transferência da posse, né? Quando eu dou o imóvel lá para financiamento, eu continuo na posse do imóvel. Eu vou continuar morando no imóvel, que normalmente se vê, né? Então, tu continua morando no imóvel e usando ele normalmente. Então, Tem a a posse direta. posse não fica com a instituição financeira, a posse fica com a pessoa, com o devedor, no caso. Ela é indivisível. O que é o indivisível? É que eu não posso hipotecar, assim, eu vou hipotecar 20% da minha casa. Não. Quando tu bota a hipoteca e ela é registrada hipoteca lá, é toda a casa. Tudo bem. Tipo, aquele bem todo está dado em garantia, né? É aquele bem que vai restar. Até porque, como depois, né, vai ter que passar um procedimento de leilão, não tem como leiloar só 20%, Sim, né? indivisível, uma coisa Como é que indivisível. vai morar 20% da casa? Então, né, por lógica, ele abarca todo o imóvel, no caso, né? Se fala também que tem caráter acessório, que é isso, se extingue a dívida, cai a hipoteca, né? Então, uma vez comprovado que foi paga a dívida, cairia a hipoteca. Automaticamente. Ele é um negócio solene no sentido de que precisa de escritura pública, precisa de uma sentença, uma série de coisas para Registro. poder levar a registro. Então, não é assim, vamos acordar aqui uma hipoteca. Então, tem Sim, todo um tem uma procedimento para poder formalidade. valer, né? Então, não é tão simples. Outra questão, pode alienar? Pode alienar. Imóvel hipotecado pode alienar. Claro, tu tem que dar ciência para a instituição financeira, que tu vai alienar, a lei não veda isso, mas claro, em geral o que se faz se faz uma cláusula lá e diz, se tu for alienar, tu tem que me comunicar e tem que quitar essa dívida, né? Sim. Isso pode acontecer, de constar no contrato. Claro, se não constar no contrato, pode vender livremente, realmente só tem que avisar, né, pro credor que tu está vendendo, mas
E quem comprar tem que saber também que está comprando o imóvel, Sim, para hipotecado, não claro. caracterizar má fé também, né? Sim, porque ele vai vir para ele o ônus, né? Sim, sim, sim. Ele vai comprar no estado que se encontra. Ou Claro. seja, a hipoteca Aí vai dando como é que foi feita sim, a negociação, mas sim, vai. a princípio, Aí se a não consta gente nada com uma entra, hipoteca é do imóvel e tem saldo devedor para o credor hipotecário, ele vai, o aí a comprador. gente entra na prevenção. Sim, sim, de novo na questão. E de novo na questão da prevenção e da análise contratual de quem tenha conhecimento porque às vezes a pessoa lê ali, mas se tu não entende, não sabe, Sim, a pessoa passa também ela não é batido. obrigada a saber esses E às detalhes, né? vezes sabe que quando a gente faz um negócio, principalmente adquirir um imóvel, tá, tô comprando um imóvel, né? Tu tá naquela emoção, daí passa despercebido, né? Sim, às vezes às vezes passou anos da tua vida juntando aquele dinheiro para comprar um imóvel, talvez seja o único que tu consiga comprar na tua vida, Sim. e aí tu não toma todos esses cuidados e o prejuízo às vezes pode ser bem grande, né? Então, realmente é interessante ter todos esses cuidados aí para garantir. Depois, pode ter mais de duas hipotecas? Pode ter mais de duas hipotecas no mesmo imóvel. Claro que quem for te dar o empréstimo e ter aquele imóvel com garantia vai verificar se de repente aquela dívida anterior hipotecada, né, não pega todo o valor Sim. do imóvel e o valor que sobra dá para pagar aquela dívida que essa nova dívida, né, que ele estaria Sim, contraindo isso é uma para fazer essa. faculdade do credor de aceitar ou não. Poder pode, mas o Sim. credor ele pode recusar, Você vai né? compensar, no caso. Sim, o segundo credor exatamente, tem que ver. Se vê isso muito claro que lá é uma legislação um pouquinho mais diferente, mas nos Estados Unidos, se escuta, tu vê filme, assim, você É, escuta muito eles falar a hipoteca da minha casa, porque eles usam muito isso para girar dinheiro, né? Assim, não, para a hipoteca fazer outras aquisições e tal. Então, eles sempre hipotecam a é um casa. instituto muito forte lá nos Estados Unidos, bem mais forte que aqui. Eles usam É, direto para girar dinheiro, Sim. né? sim, sim. A gente vê nos filmes, como o Fabrício fala, direto, hipoteca, minha casa está hipotecada, não sei o que. É porque geralmente a pessoa pensa assim, vou fazer hipoteca, eu vou comprar uma casa, aí faz o financiamento E e deixa a tem essa casa hipoteca. Mas, na verdade, por exemplo, tu pode ter a tua casa própria, e pegar um pegar um empréstimo dinheiro e hipotecar. E a casa já era tua, só tu vai dar ela como garantia para aquele para empréstimo. pegar um capital. Aqui não se vê muito isso, né? Se usar isso como meio de pegar um empréstimo. Mas é uma possibilidade. É uma possibilidade que não precisa ser, né? Não é comprar o imóvel, pode ser o próprio teu. Tu tá dando lá, tu tá pegando o empréstimo e tá dando o imóvel, Sim, sim, sim. sem problema nenhum. Aí a outra característica que tem na hipoteca é que ela tem um prazo máximo de 30 anos, né? Claro, eu posso fazer uma hipoteca lá de 10 anos e aí depois eu renovar, ou não, a gente vai postergar para mais 5, mais 10. Mas a somatória com aquela pessoa e com aquela hipoteca daquele contrato é 30 anos. Poderia depois fazer um outro contrato, os mesmos 30, mas fica limitado. Só para não perder o gancho dessa questão da hipoteca, de haver mais de uma hipoteca, eu acho que a gente não chegou a comentar que pode haver, mas ela tem que se obedecer à ordem da hipoteca, né? A ordem preferencial da hipoteca de primeiro grau, segundo grau, ou seja, a primeira, de primeiro grau, ela se sobrepõe à segunda hipoteca. Eu acho que a gente não chegou a comentar isso aí, só para deixar claro. Sim, assim, o segundo credor, O né? segundo Ele credor. não pode executar se não tiver, ele não pode executar a segunda hipoteca se não tiver a primeira liquidada. Isso mesmo. Então, Tem ele a tem essa preferência, preferência. tem essa ordem da preferência só, como a gente Ele falou. Né? ele poderia, por exemplo, o segundo credor hipotecário, ele poderia comprar Sim, aquela dívida, digamos assim, paga aquela hipoteca com o primeiro e assume credor, e aí isso. E aí pode cobrar do devedor. devedor. Mas Então, fora isso, ele tem que tem respeitar que respeitar a a primeira ordem hipoteca. preferencial da hipoteca. Isso sim. Então, são basicamente essas características aí, né? Quando se fala em hipoteca. O que mais a gente pode dizer? O que tem que constar lá quando for fazer o registro, né? O que vão pedir de dados, tá? A data do título, né? Do contrato que está sendo feito. O nome, domicílio, qualificação do devedor e credor, tudo vai ter que constar. A natureza e forma do título, né? Sua procedência, caracterização, então tudo que envolve aí os dados da contratação vai precisar ser dito lá. O valor da dívida, por óbvio, né? Para saber qual é o valor que está a hipoteca, até porque isso vai influenciar, por exemplo, numa segunda hipoteca que tu possa contrair, vai precisar saber qual é o valor da dívida, né? Saber se ela
De repente pega só 20% do imóvel, aí tu pode fazer uma segunda, terceira hipoteca, se for o caso. Mas precisa desse valor. E prazos e juros, né? Qual é o prazo que está previsto nessa hipoteca, qual é os juros que foram aplicados. Então, são todos os dados que precisa, né, em geral. Depois, no caso da hipoteca judicial, né, que é o específico, aí eles pedem assim, número do processo, né? É uma ordem judicial, passou por um processo, vai ter lá um número de processo, saber a natureza do processo, qual é a vara lá que se pediu, né, do judiciário, que se pediu o mandado lá para fazer a hipoteca, data, local e expedição, né, do mandado, o nome do juiz e o valor também. De novo, aquela questão do valor para saber se pega todo o imóvel, a parte do imóvel. Então, claro que a hipoteca, de novo, é sobre todo o imóvel, mas antes disso, para a pessoa se avaliar Se realmente cobra. se vai cobrir aquele valor, o quanto cobre do valor, né? Sim. Então, basicamente, esses, né, seriam os dados aí para fazer a hipoteca. Por fim, né, a questão da extinção, né? Como é que se dá a extinção da hipoteca? Então, se dá pela extinção da obrigação principal, que é aquela questão da dívida, né? Que já adianto, não necessariamente só com pagamento, mas quando se extingue, se considera extinta aquela obrigação, né? Acabaria. Com o perecimento da coisa, né? Daqui a pouco a casa deixou de existir, né? Por algum motivo, né? Pode ser até... Hoje a gente já viu enchentes aqui, daqui a pouco o caso deixou de existir por causa disso, então acabou a hipoteca, porque ela nem existe, não tem como perseguir aquela casa, né, digamos assim. Solução da hipoteca, né, que é quando a propriedade está ali atrelada a alguma condição ou termo, assim, que foi ajustado previamente, quando se cumpre aquele termo, né, daí passa a questão. Então, nesses casos, a resolução da propriedade. Renúncia do credor, que quando o credor diz, tudo bem, tu tem essa dívida mesmo, mas eu vou te perdoar a dívida, não renuncio esse valor, então renuncio a hipoteca. A remissão, que daí seria realmente o pagamento, daí o pagamento pode ser pelo próprio devedor, daqui a pouco, o segundo credor, claro que ele vai assumir, vai se subrogar, né? Ou até para um familiar, né? Pode ser que o familiar queira, eu vou pagar para ajudar a pessoa. Então, são os casos de pagamento. E depois, no caso de arrematação ou edificação do bem em asta pública, né? Até acho que a gente acabou não falando, mas na hipoteca, quando tem o inadimplemento, né, ele passa por essa questão de o credor ter que abrir um processo, ajuizar um processo, mostrar a dívida, fazer essa cobrança, e aí se o devedor não tiver como pagar, esse imóvel vai para, que a gente chama asta pública, vai para leilão, né? Para ser leiloado, e aí o valor que se arrecadar com esse leilão fica para pagar a dívida e os gastos judiciais. Então, esse é todo um procedimento. E aí acaba que tem aquela questão que tem um instituto que passou a ser mais vantajoso, que é da alienação fiduciária, né? Que por regra, não precisa passar por todo esse... que hoje em dia é mais comum, as instituições estão fazendo, bancárias, financeiras, enfim, estão fazendo mais a figura da alienação fiduciária, né? Que basicamente é isso que o Fabrício falou. Na hipoteca, ao se fazer o negócio, a garantia, a propriedade, ela é de quem está comprando o imóvel. Então, como consequência disso, como o Fabrício falou, para poder cumprir, executar essa hipoteca, tem que haver um procedimento, um processo judicial, que a gente sabe que é mais demorado, para aí, seguindo todos os trâmites jurídicos, ter uma ordem judicial para que ele vá em asta pública via judicial. Já a alienação fiduciária, não. A alienação fiduciária fica acordado que no momento do empréstimo, a pessoa que adquiriu tem a posse do imóvel, mas a propriedade ainda fica com um agente financeiro. E essa alienação fiduciária, em consequência disso, havendo inadimplemento, a pessoa deixa de pagar, a instituição financeira ela pode levar a asta pública sem o processo judicial, ela pode particular leiloar, que facilita muito para o credor, né? Então, por isso que está se usando mais hoje a figura da alienação fiduciária, o que não quer dizer que a hipoteca ainda não seja usada, mas tendo em vista essa facilidade, hoje em dia está sendo mais usado um pouco a alienação fiduciária. Sim. Até porque tem
já antigamente. Aí, vamos dizer, podemos retomar 30 anos atrás, que é o prazo máximo da Sim, hipoteca, se tá usava muito mais a persistiu, né? hipoteca, né? Então, ainda existe algumas aí Sim, e se persiste, usa, se não que usa, não se possa sim. usar, mas alguns acham e realmente juridicamente é mais interessante fazer via alienação fiduciária, né? É. Bom, eu acho que sobre esse tema, assim, a gente conseguiu abordar, né, basicamente, o que que trata, claro, não é não vamos nas minúcias, nos detalhes, até porque a ideia é passar para as pessoas entenderem mais ou menos como é que funciona a hipoteca e ali os seus limites e tal. Então, basicamente é isso. Acho que a gente conseguiu falar sobre o mais pertinente aí da Sim, hipoteca. sim. E aí, né, repetindo sempre, a gente pede, né, que na medida do possível o pessoal se inscreva no canal para poder acompanhar esses novos vídeos, né? Como a gente tem vídeos semanais, toda sexta-feira a gente lança um vídeo novo, a pessoa já recebe a notificação ali para saber que já tem um novo tema aí, né? Sim, e deixar E, sugestões de assuntos que porventura tem interesse que a gente fale aqui do âmbito jurídico, né? sim, A já gente, pode deixar nos comentários, é, né, do vídeo e até compartilhar, né? De repente alguém que está passando por essa situação de ter um imóvel hipotecado, tem alguma dúvida, pode ver e, sim, e de repente até se quiser aprofundar numa parte desse tema aí, a gente pode fazer, mas vai deixando nos comentários que a gente vai analisando. É isso. Acho que é isso.